Audio. Olá, internauta e usuários do Portal Tempo, também conosco, os ouvintes da Rádio Super. Estamos começando a live do Tempo, que nesta semana retrata as entidades mineiras na pandemia. Hoje, o nosso entrevistado é o presidente da ACMinas, a Associação Comercial e Empresarial de Minas, Aguinaldo Diniz Filho. Participe conosco no WhatsApp 988-100-917, o DDD é o 31, e pelo facebook.com/portal O Tempo. Curta a nossa página, é só você se inscrever no nosso Facebook. No estúdio, o editor de economia, Carlos Aredes. Tudo bom, Carlos? Tudo bem, Denise? Boa tarde ouvintes, boa tarde, internautas. Bom, e eu quero dar o meu boa tarde a Aguinaldo Diniz Filho. Muito obrigada, Aguinaldo. Boa tarde para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar da live do Tempo. Estamos sem o áudio do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas, Aguinaldo Diniz Filho. Agora sim, boa tarde, Aguinaldo. Boa tarde, Alice. Um prazer muito grande, sempre à disposição de todos vocês. Aguinaldo, a gente sabe que a Associação Comercial e Empresarial de Minas, ela representa 1.800 empresas. E eu quero saber inicialmente qual tem sido a atividade da ACMinas nesse socorro aos lojistas nesse tempo de pandemia e também pensando para o pós-Covid. Lenice, a nossa entidade vai fazer 120 anos agora no próximo dia 6 de janeiro. É uma entidade mãe de todas as outras entidades aqui no nosso estado. E temos feito um trabalho contínuo nesse período mais do que centenário para o bem da nossa sociedade, das nossas empresas associadas. O que a gente tem feito nessa crise brava, nunca vista nesse século? Nós temos trabalhado em atendimento aos nossos associados, nós temos trabalhado institucionalmente junto aos governos, nós temos trabalhado na parte tributária, na parte jurídica, orientando. Preparamos uma cartilha, Lenice, feita pelo nosso Conselho Empresarial de Saúde, da mais alta qualidade. Essa cartilha foi entregue, encaminhada para os nossos associados, mostrando como conviver, como enfrentar no trabalho nessa crise que aí está. Então a gente está junto, porque a crise é dura, é muito forte, mas nós, nesses 120 anos, faremos mais, cada vez mais para os nossos associados. Boa tarde, Aguinaldo. Carlos Aredes, editor de economia, tudo bem? Obrigado pela participação. Como vai, Carlos? Tudo bem? Tudo jóia. Bom, a gente vem assistindo aí a questão da pandemia, os reflexos sobre vários setores, né? A associação comercial, embora todo mundo conheça como uma associação comercial, ela também representa serviços, até indústria mesmo, né? Ela representa vários setores da economia. Sim. Então, como que o senhor avalia essa flexibilização que começa em Belo Horizonte, né? Vai ser decidido amanhã, inclusive, se ela continua, se ela para ou se ela avança. Qual que é o posicionamento da associação comercial com relação a essa flexibilização aí do isolamento? Carlos, realmente amanhã tem a comissão da prefeitura. Infelizmente nós não fazemos parte. Nós tivemos um trabalho junto, duro, com o governo de Minas, fazendo o programa Minas Consciente. E esse programa Minas Consciente, a gente deixou muito claro a nossa opinião. Nós estamos numa pandemia que eu falo que a gente tem uma balança de dois pratos. Nós precisamos do prato da saúde, sanitário e da economia. Então é preciso, Carlos, de um equilíbrio muito grande para que a gente possa trabalhar junto e ter paulatinamente, responsavelmente, moderadamente,
uma retomada do trabalho. Evidentemente, nós não podemos ficar eternamente muito tempo parado. Já tem 70 dias da pandemia aqui em BH e o estrago é muito grande, que a gente pode discutir à frente. Então, o que a Associação de Minas prega? Que nós precisamos, sim, dentro do equilíbrio entre a saúde e a economia, voltarmos paulatinamente a trabalhar. Os setores essenciais, que todo mundo sabe, e alguns outros que oferecem menos riscos, porque precisamos de equilibrar esses dois pratos. Não é fácil, a situação está difícil, a economia está sentindo profundamente, o desemprego está aí e tem o problema da saúde gravíssimo. O Brasil já está com mais de 31 mil óbitos, o Brasil inteiro, 255 mil casos. Então, aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas, o governo de Minas, o governo Romeu Zema, nesse programa Minas Consciente, passou toda a metodologia para as prefeituras, para os 853 municípios, para que eles possam, dentro de uma orientação maior, começarem, sem risco maior para a saúde, a liberação paulatina da economia. Nós temos que achar um ponto de equilíbrio. E esse é o trabalho que a associação tem feito com seus mais de 1.500 associados. A Live do Tempo de hoje está recebendo o presidente da Seminas, a Associação Comercial e Empresarial de Minas, Aguinaldo Diniz Filho. Aguinaldo, a vida financeira das empresas, das lojas, do comércio em geral, que é representado pela Seminas, está comprometida para este ano e o ano de 2021 também? Você já arrisca falar isso? Olha, a gente acredita que a dificuldade que pegou, nós já estamos no mês de junho, realmente o ano de 2020 vai ser um ano difícil de ser recuperado. Haja vista a perspectiva de queda da economia. A economia caiu 1,5% no primeiro semestre. E segundo os economistas entendidos, há uma possibilidade da queda do PIB no país de beirando a 10%. É um cenário nunca visto. Então, o mercado, o comércio de Belo Horizonte foi tremendamente atingido. Por exemplo, no Dia das Mães foi um fracasso, uma queda de 40%, 50%, 60% nas vendas. Isso e mais o desemprego. O comércio de Belo Horizonte já gerou 20 mil desempregados. E, olha, isso pode aumentar e vai aumentar lamentavelmente. Mas o que a gente está fazendo? Eu falo que nós estamos numa disrupção pandêmica. Todo mundo vai ter que mudar. O comércio vai ter que mudar, nós vamos ter que pensar no comércio eletrônico, nós vamos ter que reinventar, vamos repensar, porque nós estamos num mundo novo. O mundo está um mundo novo. Então, o comércio de Belo Horizonte, de Minas e do Brasil vai ter que se movimentar. Nós vamos ter que atender os nossos clientes de uma outra forma. Em alguns setores, principalmente, aqueles que não têm uma necessidade tão presencial. Agora, para você ter uma ideia, esses quase 20 mil empregos perdidos em 70 dias mostram de uma forma inequívoca uma situação econômica da mais alta gravidade. 2021. A gente acredita que havendo um equilíbrio sanitário, difícil de falar, quem sabe disso são os infectologistas. Tendo um equilíbrio sanitário, eu acredito que 2021 pode ser um ano de retomada. Não vai ser um crescimento em V. Não vai cair bastante e subir rapidamente. Eu acredito que vai ser uma retomada em W, que a gente cai, sobe um pouquinho, cai, depois torna a subir. Eu tenho a expectativa, porque o Brasil é muito grande, nós somos um povo trabalhador, e eu acredito que em 2021 a gente possa dar uma retomada. Mas, lamentavelmente, eu pessoalmente não tenho uma visão de que a gente dá um salto de uma forma muito grande. Porque nós não sabemos ainda o que vem. Ninguém sabe o que vem da taxa de contaminação de transmissão. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E realmente, com um vírus dessa gravidade, as pessoas reatraem. Você quer ver uma coisa complicada?
A renda das famílias, todo mundo sabe que o consumo das famílias representa 70% da formação do PIB. E a renda das famílias caíram. Isso é um fato, por razões aí que todo mundo sabe. Então, nós teremos uma retomada, eu acredito que nós seremos um país, um Estado muito mais unido, muito mais fraterno. Eu acredito que a gente vai dar um passo na frente, mas, lamentavelmente, na minha visão, na visão da Associação Comercial, não é uma coisa de hoje para amanhã. Nós vamos gastar um tempo ainda indefinido dessa retomada plena. Guinaldo, você já deu um dado aqui interessante, assim, um dado até assustador, né? De 20 mil empregos, desemprego aí no comércio de BH. Até tentando fazer uma avaliação desse momento, o que o senhor acredita entre os seus associados até, de pessoas que não vão conseguir sobreviver, fechamento efetivo aí de empreendimento? Já está tendo isso já está tendo notícias disso que está acontecendo, ou sinal de que isso vai acontecer? Olha, no Brasil, em Minas Gerais e em BH, eu acredito que algumas empresas não vão retornar. Elas não vão voltar para o mesmo negócio, para a mesma forma, mas migra para outro, né? A economia não vai de uma hora para outra extinguir. Então, realmente, dificuldade da pequena e na grande empresa também. Nós sabemos que a grande empresa, do qual eu trabalhei muitos anos, tem problema de toda ordem. Veja a indústria automobilística. Então vai ter que ter uma reinvenção. E essa reinvenção passa necessariamente pela web, pelo negócio eletrônico. As coisas vão mudar, o trabalho home office. Então, eu acho que alguns vão ter uma dificuldade de recompor. O problema do crédito. A micro e pequena empresa está vivendo um problema seríssimo na questão do crédito. O governo federal deveria preparar, porque a micro e pequena empresa, eu quero dar um dado, a associação comercial é composta de 97% da pequena e média empresa. A pequena e média empresa geram 74% do emprego no país. Eu gosto muito de dizer, a grande empresa gera PIB e a pequena e média empresa gera emprego. E o que mais precisa nesse país hoje é emprego. Precisamos neuroticamente criar uma forma de geração de emprego. E a pequena e microempresa tem um problema de caixa, tem um problema de capital de giro. E a gente tem mantido contato com o governo federal, para que haja uma efetiva transmissão, já que nós estamos falando de transmissão de vírus, que haja efetivamente uma transmissão de dinheiro, de capital, para as pequenas e microempresas. Que o Brasil tem 6.200.000 pequenas empresas. Olha que loucura. Minas tem mais ou menos em torno de 47 mil pequenas empresas e várias outras 200 mil empreendedores individuais. E a grande necessidade no momento, além do problema da pandemia, além do problema da saúde, além do problema de preservar o setor hospitalar, nós não podemos permitir que a coisa caminhe para um caos no sistema hospitalar. Tem a necessidade absurda de capital para essas empresas, principalmente para a pequena e média empresa. Se a gente tivesse o capital, se o dinheiro, se o financiamento efetivamente chegasse nessas empresas, a situação estaria bem melhor, porque todo mundo o Brasil já vinha numa crise. A crise de 2015, a crise de 2016, 2017, já vínhamos numa crise. E a pandemia pegou todo mundo de uma forma avassaladora. Então, eu acredito que algumas empresas terão, sim, dificuldade de se reposicionarem. Guinaldo, até sobre esse assunto... Mas muito provavelmente terá uma migração. Assim, até sobre esse assunto, dessa dificuldade toda que o senhor está detectando aí, e da necessidade de crédito, eu até queria que o senhor comentasse, né, sobre isso. Foi até manchete do nosso jornal hoje, que ontem, devido ao fracasso aí das linhas de crédito, né, que apenas 5% foram tomadas, muito em parte porque os bancos estavam exigindo muito, pedindo muitas garantias, e o governo ontem acabou ampliando essa garantia através do fundo garantidor, né? Colocando mais dinheiro do Tesouro para que estimule os bancos a dar o crédito para a pequena e média empresa.
O senhor acredita que isso vai surtir efeito? E o que o senhor acha, na opinião sua, o que precisa mais para facilitar o acesso da pequena e média empresa ao crédito? Ô, Aguinaldo, e até vou acrescentar aqui a pergunta do Carlos, porque o Ricardo Nunes, o fundador da Ricardo Eletro, ele também quer saber o que a Seminas está fazendo para ajudar principalmente essas pequenas empresas e que a conseguirem crédito. Olha, respondendo primeiro para o Carlos, essa MP assinada ontem pelo governo, ela é muito importante. Porque o que estava acontecendo? O governo propôs entrar com 85% e 15% os bancos privados. Mas na hora que você vai chegar nos bancos privados, a necessidade de garantia numa situação difícil, ela multiplica, ela se potencializa. Então, eu acredito que agora com o fundo garantidor, isso pode ter um alívio. Mas tem um detalhe, nós temos que jogar a burocracia no chão. É preciso de que imediatamente as MPS tenham acesso ao financiamento para sobrevivência. É o oxigênio das empresas. Então eu acredito que essa MP assinada ontem possa ter uma vantagem e me preocupa a burocracia. Bom, e espero que a gente possa caminhar rapidamente, porque é questão de tempo. O tempo está contra nós. Respondendo ao Ricardo, o que nós temos feito? Nós fizemos uma correspondência ao presidente da República, essa correspondência chegou ao ministro Paulo Guedes, falando sobre financiamento de empresas, e temos mantido contato com o presidente do BDMG. Na Seminas tem um posto do BDMG para que a gente possa ajudar no financiamento, trabalhar, encaminhar financiamentos. Temos feito trabalho dessa ordem, mas realmente existe a dificuldade que temos que transpor a dificuldade. Não é ter a dificuldade e parar. Precisamos de transpor, e estamos transpondo. Mas acontece que a demanda também é muito grande. A demanda é muito grande. Então a gente tem feito um trabalho ao banco do BDMG, temos tendo acesso, e como eu falei, na própria associação comercial tem um posto avançado do banco para atender os nossos associados. A Live do Tempo de hoje está recebendo o presidente da Seminas, Associação Comercial e Empresarial de Minas, Aguinaldo Diniz Filho. Aguinaldo, quero passar para você aqui a fala de internautas no facebook.com/portal O Tempo. A gente tem aqui inicialmente o Júlio Souza falando, vamos abrir os comércios, gente. Tem ainda o Eduardo, desse jeito mesmo que ele falou, Carlos. Vamos abrir os comércios, gente. Aí já tem o Eduardo Ribeiro Silva dizendo, sinceramente, acho que abrir o comércio agora não será a solução. Ninguém tem dinheiro para comprar nada e tem muita gente comendo sem sair de casa. É a opinião do Eduardo Ribeiro Silva. Tem ainda a Graça Fernandes falando, temos que voltar. Morrer, sempre vão morrer. Então, fé em Deus, bora trabalhar. É a opinião da Graça Fernandes. E o Marcos Vinícius aqui dando boa tarde pra gente. Então, Aguinaldo, o que a gente repara aqui no facebook.com/portal O Tempo, temos opiniões divergentes. Qual é a opinião, então, a sua opinião como presidente da Seminas? Olha, é uma situação difusa. Agora, precisamos sim de abrir o comércio. Precisamos sim de voltar à economia. Não é possível, precisamos sim de gerar emprego e renda. É muito preocupante a situação. Pra você ter uma ideia, esses R$600 que o governo está vai soltar durante 3 meses, quase 65 milhões de brasileiros se habilitaram a receber esses R$600. O que significa isso? É o nível de necessidade, de emprego. Então, é muito sintomático, muito importante e preocupante esse dado. Como é que você resolve isso? Com emprego, com trabalho, com geração de renda. Mas o que a associação comercial pensa? Precisamos sim de abrir
o mercado, o comércio, a indústria. Precisamos. Mas acontece que tem que ser uma coisa administrada. Lamentavelmente, tem que ser uma coisa administrada. Eu sou da opinião, a Seminas é da opinião, que nós não podemos, de uma forma abrupta, abrir o comércio. Por exemplo, os setores essenciais estão funcionando. Alguns setores podem funcionar. A construção civil é um setor que emprega muito, tem muita gente jovem e a cadeia é muito longa. Então a gente tem que ver setores assim, de menor risco, e tem vários. O agronegócio está funcionando, tem algumas coisas funcionando, não está na plenitude, não está. Muita gente está em casa, está travado, está correndo risco. Então, a gente precisa com equilíbrio, com prudência, com racionalidade e abrindo, sim, sem dúvida, aqueles setores que podem ser abertos, que não tem tanto problema de contaminação, de transmissão. Nós não podemos, de uma hora para outra, abrir tudo. Não devemos. Agora temos que trabalhar para que haja uma abertura responsável, consciente, necessária, paulatina, até que a gente chegue, tomara, mais rápido possível, na plenitude comercial, onde todos nós possamos trabalhar plenamente, gerar emprego e renda. Isso vai acontecer. Agora, nós temos um vírus, um inimigo nunca visto, nos rondando. Nós estamos numa guerra, talvez seja a pior das guerras, que a gente está lutando contra um inimigo invisível. Agora, essa plenitude aí no comércio, você acha que acontece nesse mês de junho ou julho, ou não dá nem para prever isso, só bola de cristal? Olha, eu acho que não acontece a plenitude, a abertura plena necessária. Todos nós queremos a economia rodando, porque é fundamental. A sociedade precisa disso. Bom, agora não dá para falar, por exemplo, como é que está a taxa de transmissão? Parece que em Belo Horizonte está no vermelho. Como é que está a taxa de ocupação de leitos? Está no amarelo. Então, existe um problema grande nesse sentido. Segundo os infectologistas, segundo a gente lê, a taxa de transmissão está caminhando para o alerta vermelho. Bom, se for isso, complica muito. A taxa de ocupação de leitos em BH, segundo a gente informa, está no alerta amarelo. Esses dois pontos, um alerta vermelho e um alerta amarelo, complica muito para que a gente possa dar um passo mais profundo na abertura, na necessária abertura. Então a gente tem que pensar bem o que além das atividades essenciais, o que além a gente pode responsavelmente, paulatinamente, cuidadosamente ir abrindo. Porque nós temos um inimigo que ninguém vê. Que ninguém vê, ninguém sabe onde é que ele está. Então a associação comercial é favorável, sim, a uma abertura de mercado, não tem dúvida, de comércio, da indústria, da economia, porque a retomada é necessária. A retomada é necessária. A gente pode ter um problema social. A gente Rinaldo, pode ter até nesse social. assunto que você está, se eu até completar uma pergunta aqui, até para o senhor continuar no raciocínio. Como o senhor ajudou aí, participou aí da elaboração do Minas Consciente, se a gente fazer um paradoxo, né, com a situação de Belo Horizonte, você acha que a capital está dentro aí, deveria ter mais setores abertos ou não? O que o senhor acha, assim, como que nível que deveria estar Belo Horizonte? Olha só, o programa Minas Consciente, do qual a Associação Comercial trabalhou, participou, a gente acha um programa da mais alta qualidade. O governo preparou isso para encaminhar para os municípios. Sabemos todos que os municípios têm a liberdade até uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o Minas Consciente, ele não decide nada. Ele submeteu aos 853 municípios esse programa. Bom, a Prefeitura de Belo Horizonte, o prefeito de Belo Horizonte, tem a sua autonomia. Então, ele liberou
no dia 28, parece, ao Shopping Popular. Ele liberou alguns comércios de rua, livraria e etc. Ele fez uma liberação. Amanhã tem uma reunião, amanhã às 14 horas, pena que nós não participamos, a Semina não participa, mas eu sei que vai ter uma reunião às 14 horas para tomar uma decisão junto com a área de saúde da prefeitura. É de autonomia do prefeito. Ele tem essa autonomia. Agora, tomara que a decisão de amanhã, seja da possibilidade de mais abertura. Tomara. Vamos torcer duramente para que isso ocorra. Eu não saberia informar agora, pelo fato de nós não estarmos lá junto com a prefeitura. Mas eu vi também que existe aumentou a transmissão em Belo Horizonte. Eu li isso até no Tempo. Isso vão ver a opinião dos infectologistas e do secretário municipal de saúde. Agora, é fundamental, é muito importante que a gente tenha todo o cuidado possível para poder fazer uma abertura o mais rápido possível. Nós precisamos da economia voltar a rodar. O que o senhor acredita que poderia estar aberto, por exemplo? Qual um setor, que tipo de segmento de loja que poderia estar funcionando? Olha, tá aberto os setores essenciais. Isso que a Prefeitura de Belo Horizonte soltou. Os setores essenciais que engloba farmácia, padaria, vários tipos de comércio. O setor de agronegócio. E foi recentemente aberto agora os shoppings populares, alguns setores de rua, Mercado Central, padaria essencial, comércio, o Mercado Central. Então, isso está sendo paulatino, porque o grande problema é que nós não podemos, de uma tacada só, ninguém pode, por causa da responsabilidade que todos nós temos, de uma tacada só, avançar. Então, a gente tem, no programa Minas Consciente, mostra que vai abrindo em ondas, abre setores em ondas. É absolutamente importante que todos conheçam o programa Minas Consciente, preparado pelo governador Romeu Zema, sua equipe. Repito que a Associação Comercial teve a honra de participar. É um programa que abre em ondas, vai abrindo em ondas, em setores. É um processo evolutivo. É dessa forma que tem que ser. Aguinaldo. É dessa forma que tem que ser evolutivo. E se for o caso, concluindo, se for o caso, pode haver até um retrocesso. Bom, hoje na Live do Tempo, nós estamos recebendo o presidente da Seminas, Associação Comercial e Empresarial de Minas, Aguinaldo Diniz Filho. Tem uma pergunta aqui, Aguinaldo, que é exatamente sobre essa questão de abrir alguns estabelecimentos e não poder abrir outros. É a pergunta do Rodrigo de Carvalho, da Otton de Carvalho Material Elétrico. Ele diz o seguinte, que ele ficou curioso, mas bastante curioso mesmo, para saber o que levou a prefeitura a autorizar a abertura do comércio no Mercado Central e no Shopping Popular, sendo que o cenário apresentado pelos grandes shoppings de Belo Horizonte, esse cenário se assemelha aos riscos de infecção da Covid-19. Você tem essa informação, Aguinaldo? É a pergunta do Rodrigo de Carvalho, da Otton de Carvalho Material Elétrico. Olá, Rodrigo. Talvez ele seja até associado nosso. Rodrigo, eu não tenho essa informação concreta. Eu também achei estranho. Os shoppings populares foram abertos. Mas parece que amanhã eles vão repensar, vão ver se continua ou não. É a informação que eu tenho. Eu não posso afirmar concretamente, mas porque eu não estou lá dentro, eu não participo, como já falei. Mas o que pode ser uma visão, Rodrigo, é difícil até de falar. É uma visão que teve o próprio pessoal, o grupo gestor, o grupo de combate à Covid-19 da prefeitura e as razões que eles têm próprias, que eu realmente não saberia te falar de forma precisa. Mas isso pode ter gerado assim uma discriminação em relação a algum tipo de comércio em detrimento a outro comércio, Aguinaldo? Não tem dúvida, Helenice. Todo comércio que abrir, se abrir um comércio de A e não abrir o comércio de B, como está todo mundo na mesma luta, todo mundo precisando de faturar, vender e sobreviver,
Se abre o meu, por que não abre o seu, não abre o meu? Esse é um problema. Que aí, Helenice, tem que entrar a discussão do grupo que controla, de combate à Covid-19 da prefeitura. É uma coisa que eles têm lá, uma visão que eu não poderia te falar plenamente, mas que gera uma insatisfação, é claro que gera. O meu negócio não abre e eu acho que o meu negócio está seguro. Sim. Eu acho que eu tenho todos os cuidados, mas não abre. Aí é uma coisa que tem que ser discutido mesmo na prefeitura, tem que ver, para que a gente possa, Helenice, racionalmente, nós temos que ter racionalidade, perseverança, para que a gente possa entender essa loucura que está aí. Agora, que dá desconforto, dá, claro. Eu mesmo, se eu tivesse um negócio e que eu não tenho, mas se eu tivesse um negócio que eu acho que pode abrir e 3 quarteirões atrás outro negócio abriu e o meu não, eu vou ficar realmente muito incomodado. É um descontentamento geral aí que provoca, não é? Mas sem o Carlos, sem dúvida, quer falar com você também, Aguinaldo. Pois é, Aguinaldo, até o senhor aí preside uma importante entidade, é um empresário aí de sucesso. O que você poderia sugerir, então, até para responder a pergunta do nosso ouvinte e participante? Qual que seria um conselho? Seria fazer alternância de setor, às vezes abre essa semana na semana que vem abre outro, para contemplar todo mundo, porque também abrir todo mundo de uma vez, igual o senhor mesmo disse, pode ser um risco, porque a gente está no processo evolutivo aí da pandemia. O que poderia ser feito, assim? Um conselho que o senhor dê mesmo. Eu vou dar o conselho do Minas Consciente, que está um programa sensacional. Vou repetir, o Minas Consciente valeria a pena todos nós lermos e acompanhar. Como é que é? Abre por onda aqueles setores que têm menor condição de contágio e maior condição de gerar emprego e renda. Então é feita uma análise que naqueles setores que têm maior potencial, aqueles setores que possam mais atender mais a população, sempre olhando o sistema de risco, sempre. Então, é por onda, por setor, vai evoluindo, vamos abrir o setor ABCD, vamos abrir ótica, salão de beleza e outro tipo de comércio, vamos abrir escolas, mas isso, o Carlos, num processo crescente, é um controle, é feito um controle, isso tudo foi colocado à disposição das prefeituras. Qualquer um que entrar no site do governo pode ter acesso a esse programa. Agora, ele é feito, então, dessa forma. Tem, por exemplo, setor de construção civil, que eu já falei. É um setor que tem uma cadeia produtiva muito grande, emprega a maioria de pessoas jovens e não tem tanto risco. Você não tem tanta gente trabalhando numa construção civil ao mesmo tempo. Diferente do que tem, por exemplo, numa loja, uma loja que vai muita gente. E o cuidado, os cuidados que tem que ter. Eu já disse aqui, repito, a Associação Comercial preparou uma cartilha da mais alta importância para como deveria ser para as empresas abrirem. O cuidado de distância, o número de empregados de pessoa por metro quadrado, o cuidado com a higiene, o teste de temperatura. Então, nós precisamos de um entendimento geral nesse país, entendimento federal, estadual e municipal. Isso é a minha opinião pessoal. Precisamos do entendimento que todo mundo vá num foco comum. Eu estou percebendo que muito do que está acontecendo na nossa economia é fruto de um desentendimento nacional. Nós precisamos que todo mundo converse, que o prefeito A com o governador, com o prefeito C, porque o problema é o mesmo para todos nós. Todos nós estamos no mesmo barco. O risco é igual para todos nós, independente de qualquer outra posição ou situação, porque a contaminação está aí. Então, uma coisa que eu falaria, que a Associação Comercial fez uma correspondência para o presidente da República, solicitando e falando e propondo um pacto nacional, um entendimento nacional,
para que, através desse entendimento nacional, problemas da mais alta gravidade que nós estamos vivendo, eles possam ser paulatinamente resolvidos. Então, você vê, nós precisamos de uma união nacional para poder enfrentar esse inimigo em toda a sua frente. Aguinaldo, bom, a gente está conversando hoje com Aguinaldo Diniz Filho, ele que é presidente da ACEMINAS, Associação Comercial e Empresarial de Minas, na live do Tempo de hoje. No facebook.com/Portal Tempo, a gente tem várias pessoas participando, Aguinaldo. Tem o Marcos Vinícius, o Ednei Siqueira, o Pericles Costa, e o Pericles fala: brasileiro não segue regra alguma. Quem vai fiscalizar? Tem ainda o Vanderlei Ribeiro Costa, que diz que aqui é só alegria, churrasqueiro, serviço urgente, fazendo a propaganda dele aqui, não é? A crise é assim, não é? Uns vendem lenços, outros choram, não é, Aguinaldo? É mais ou menos por aí também. A Gisele Viana, ela fala: temos que ter educação, orientação, responsabilidade para essa reabertura, reinventar e ser criativo para vendas, para evitar aglomerações, incentivar vendas e pela internet, evitar contatos, a favor aí do isolamento social. A Gisele Viana fala que o povo mal sabe usar máscara, deixando à mostra o nariz e tocando a todo momento, então de que adianta, né? Respondendo aí o Diógenes, ele falando, infelizmente é verdade, né? O Marcos Brafman, corretíssimo, bom senso na retomada das atividades. A Gisele Viana também, ela fica receosa de andar também nas ruas, próximo, né, as pessoas. E o Geraldo, a Geralda Oliveira, aliás: eu estou muito preocupada com a falta de consciência do povo. Podemos sim aí acontecer o caos, né? Essa é a opinião da Geralda. O caos é o que pode ser feito para amenizar essa situação. Daqui a pouco eu leio mais aqui, porque tem várias observações, várias manifestações no facebook.com/Portal Tempo. E eu vou acrescentar a eles, Aguinaldo, uma fala aqui do superintendente da Associação dos Lojistas dos Shopping Centers de Minas Gerais, a Alô Shopping, que é o Alexandre Dolabella França. Ele quer saber o seguinte: a vocação de Belo Horizonte, quase na sua totalidade, é de comércio e serviços. Ele quer saber como que a ACEMINAS vê o impacto na economia da capital mineira com esse afastamento social do comércio fechado há mais de 70 dias. Alexandre, 70% da economia da capital, 70% é comércio e serviço. 70%. E você colocou bem, 70 dias, coincidência, desse comércio fechado, parado, funcionando de uma forma muito, muito pequena. O impacto vai ser grande, Alexandre. O impacto vai ser grande, está sendo grande. Está sendo grande. Porque não tem gente na rua, ou tem menos gente na rua. Está todo mundo com dificuldade. Aquele que está empregado está com medo de perder o emprego. Aquele que tem uma renda, que tem uma receita, que foi desempregado, está guardando o dinheiro, porque a incerteza está muito grande. Nós estamos vivendo numa incerteza nunca vista nesse país há um século. Então o impacto vai ser muito grande. Isso eu não tenho dúvida. Lamentavelmente, está sendo muito grande. Por quê? As pessoas estão com medo de consumir. As pessoas não sabem amanhã se vão estar empregadas. As pessoas não sabem se amanhã vai ter salário. É um fato. É um fato. As empresas, as ditas grandes empresas, estão trabalhando com 40%, 50%, 60% de ociosidade. Nós vimos, Alexandre, a indústria automobilística produziu 95% menos do que produz indústria automobilística. Por quê? Porque não tem demanda. Não tem demanda. E a demanda está seletiva. Todo mundo, todos nós, estamos pensando duas vezes na hora de gastar.
na hora de comprar alguma coisa. Isso é um fato, isso fruto da insegurança. Então o impacto em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no Brasil, no mundo, vai ser enorme. Fala-se, economistas falam que a queda do PIB pode ser 10% em 2020. Nunca se falou isso, nunca se viu isso. A queda do PIB, em termos de Brasil, de Minas, fala 8, 7, 6. Quer dizer, o dinheiro não está circulando. Por que não está circulando? Porque ele não está sendo gerado. Então o impacto, eu não posso falar para você, vai ser, desculpa, de tantos bilhões. Não, tudo bem, é o frio. Mas que vai ser. Mas que vai ser um impacto pesado, vai ser. Tá. Bom, o Carlos quer fazer uma pergunta, depois eu quero saber uma informação sua aqui. Pois é, Aguinaldo, a Associação Comercial é uma entidade mais que centenária, né? E ela tem um perfil do seu associado muitos empresários que estão há muito tempo aí no mercado, né? Alguns mais idosos, tal. E esse novo normal que vai ficar bem acentuado aí no pós-pandemia é uma relação muito remota com o consumidor. Então, as vendas online, por exemplo, é uma realidade que vai crescer bastante, vai ser um instrumento mesmo para vários setores. Muitas lojas que não faziam vendas online vão ter que começar a fazer, porque é uma oportunidade de venda. A Associação Comercial vem orientando seus associados para esse novo normal? Sim, esse novo normal, ele já está aí nas nossas costas. Porque você vê o seguinte, hoje a indústria provavelmente ela própria vai querer ter acesso ao consumidor. Vai ser um tipo de negociação B2C, da produtor para o consumidor. Então, esse novo normal, que a gente não sabe bem qual é ainda. Você está falando, eu disse aqui, o problema da negociação online. Negociação, o e-commerce, o problema de home office, o distanciamento, como vão funcionar as lojas. As lojas provavelmente elas não vão precisar aquele espaço que tem, porque não vai ter tantas pessoas, independente de passar a pandemia. Esse conhecimento que veio da indústria, do comércio, do ensino, da educação, as cidades vão mudar. O efeito do distanciamento com a tecnologia existente vai fazer com que a própria cidade em si vai mudar. As cidades não vão ter esse volume de gente na rua. Então o comércio, sim, a Seminas tem a parte comercial, a parte tecnológica da Seminas. Por exemplo, hoje nós tivemos na Seminas uma rodada de negócios online. Já tivemos várias, para vários associados nossos. Ninguém sentado numa mesa, todo mundo distante, vendo o que tem para vender e o outro o que tem para comprar. Então essa mudança é profunda, e ela ainda virá com mais profundidade. Então, nós somos uma entidade centenária, 120 anos. 120 anos. Nós temos nossos associados de toda a faixa etária. Mas então a gente nós vamos cada vez mais fazer treino à distância para que as pessoas possam, para que o comércio possa se posicionar frente ao novo mundo. Por exemplo, uma loja que vende geladeira, muito provavelmente, olha só, o produtor da geladeira ele mesmo vai acessar diretamente ao cliente daquela geladeira. Olha que mudança. Ninguém pensava nisso. Por exemplo, estou pegando um exemplo de geladeira. Por quê? Porque a base de cliente que vai ser importante e as pessoas elas vão pensar, sim, se realmente vão querer aí uma loja para se comprar uma geladeira. O e-commerce, agora vai ser muito importante a logística. Então, a transformação é profunda.
atinge a todos, do produtor, do agronegócio, no primeiro, segundo e terceiro setor. Então, nós estamos sim preparando, aprendendo, está todo mundo aprendendo para poder repassar para os nossos associados. Agora, uma coisa a gente tem certeza, todos nós temos que ficar de olhos abertos para esse mundo novo que está aí, para valer. Aguinaldo Diniz, presidente da Seminas, na live do Tempo de hoje. Aguinaldo, chegou uma informação para mim aqui de que a Seminas, informação do BDMG, de que o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, de que a Seminas lidera o ranking de aprovação de créditos dentre as entidades de classe. Como é que funciona isso? A Seminas, ela tem entrado com esses pedidos de liberação de crédito junto ao BDMG, ou o BDMG viu que são empresas filiadas à Seminas? E qual que é esse volume atualmente? Primeiro, é o trabalho espetacular que está sendo feito no BDMG pelo presidente Dr. Sérgio Guzmão. Uma pessoa que veio de fora, morava fora do Brasil, e veio um jovem e veio assumir a presidência do BDMG. E já esteve conosco aqui na live, inclusive. Seminas, com o BDMG. O Carlon, uma pessoa brilhante. O Carlon até ressaltou aqui, o Aguinaldo, que o Sérgio Guzmão esteve conosco aqui na live. Uma ótima entrevista. Não é, Carlon? Foi muito bom. E uma agenda que foi só com presidentes de bancos mineiros. O Sérgio Guzmão é uma pessoa espetacular. Bom, a Seminas já tem um contato, eu falei aqui há pouco, eu disse que tem um posto de atendimento do BDMG, um posto de atendimento do BDMG dentro das Seminas. E com essa situação, o grupo que trabalha lá nas Seminas para esse fim tem feito contato, procurando o pessoal, encaminhando, através da Semina, dentro do posto, vamos dizer, um posto bancário que tem dentro das Seminas, ligado ao BDMG. E a gente tem feito o máximo, os funcionários das Seminas, que é um grupo de pessoas maravilhosas, super dedicadas, tem feito esse trabalho de aproximar os nossos associados com propostas para o BDMG, com análise. E a gente tem uma receptividade pela administração do BDMG, principalmente através do seu presidente, de fluir com muita rapidez a necessidade dos nossos associados lá no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. E nós sabemos que a gente tem um trabalho antigo, mas agora ele está mais acentuado ainda nesse momento de grande demanda. Aguinaldo, tem aqui uma outra pergunta do presidente da Alô Shopping, o Alexandre Dolabella França. Ele está levantando a seguinte questão: no passado, os bancos foram socorridos pelo PROER, um programa para financiar os bancos a fundo perdido. Aí ele quer saber, não seria o momento de o governo federal criar um programa a fundo perdido para socorrer também os pequenos empresários que estão numa situação pré-falimentar? Sim. Olha, existia no passado uma resolução 328 que falava o seguinte, olha só, excelente pergunta. Do Se não me engano, Alexandre. É uma resolução 328. Dolabella. Tá, Alexandre Dolabella. Existia no passado, existia uma resolução 328. O que ela falava? Que 18% dos mercados à vista, do depósito à vista, 18% do depósito à vista que estava nos bancos teria que ser repassado emprestado para as pequenas e médias empresas. A sua pergunta é super oportuna. Eu conversei esse assunto ontem com uma pessoa, porque isso foi cancelado. Não existe mais isso. Então, no passado, ao invés do banco fazer o depósito no Banco Central sem remuneração, esse dinheiro, em torno de 15%, era repassado obrigatoriamente emprestado para as MPS, ao invés do depósito compulsório.
Porque os bancos, você sabe, tem que fazer o depósito compulsório no Banco Central com remuneração zero. Remuneração zero. E a Seminas vai começar uma campanha para que volte isso, porque não tem custo. Ao invés dos bancos deixar o depósito compulsório, emprestaria para as MPS, somente para as pequenas e médias empresas. A sua pergunta é oportuna e nós vamos lançar uma campanha exatamente sobre esse assunto. Mas acontece que essa resolução, ela foi extinguida, ela não tem mais, acabou. Por isso mais ou menos há uns 20 anos atrás. Então isso era de alto efeito. Por quê? Porque as MPS geram 74% do emprego no país e precisa de um financiamento. É exatamente, perfeita a sua pergunta. Nós precisamos. Tem uma previsão disso, Aguinaldo, de ser lançado e teria que ser um projeto de lei, uma PEC? Como é que é essa questão, essa burocracia toda aí que envolve um assunto como esse? Essa burocracia, nós vamos movimentar politicamente. Sim. Para que existia, olha, vou repetir, uma obrigação dos bancos emprestarem 15% do depósito à vista de todos os bancos do país para as MPS. Era uma grande vantagem para os bancos porque não jogava para o depósito compulsório com remuneração zero. Eu não sei por quê, isso foi extinto há anos atrás. E é um momento agora da necessidade de fazer com que as empresas possam continuar gerando emprego. As MPS, como eu disse, 74% do emprego de carteira assinada. 74% dos empregos de carteira assinada no Brasil, as MPS. E 30% do PIB. E está nessa angústia de ficar suplicando algum financiamento para folha, capital de giro. Então, eu discuti isso ontem com uma pessoa que permite-me não poder falar nesse momento. Mas eu nem discuti isso ainda na diretoria da associação. E a gente vai trabalhar duramente, vamos ver como, politicamente, a gente chega no ministro da Fazenda. Porque é fundamental isso. Essa pergunta do Alexandre me deixou aqui até... E tomara que vocês se unam aí, não é? O presidente da Alô Shopping, que é o Alexandre Dolabella, a Seminas, CDL, não é? Um pacto aí também das entidades de representação, não é? Exato. O Aguinaldo, tem uma pergunta agora do fundador da Sugar, o Lúcio Costa. Ele diz que o governo prometeu muito, os empresários, no entanto, reclamam que foi apenas promessa, já que o dinheiro não apareceu, e ele pergunta por que isso. Alguns empresários acham que a causa disso, que o governo aí colocou o dinheiro para os bancos particulares emprestarem, né, não os oficiais, terem ficado encarregados dos repasses. Se ele pode esclarecer isso, se não seria uma saída passar tudo para os bancos públicos? Meu abraço ao meu amigo Lúcio Costa. Eu não sei se a saída seria repassar tudo para os bancos públicos. O banco, acho que não. Mas o que aconteceu realmente, o governo ia assumir 85% do risco e os demais bancos, os bancos privados, 15%. Mas não funcionou. A burocracia, o problema de garantias, não funcionou. Enquanto isso, as empresas estão numa situação de super dificuldade. Tem que funcionar. Nós precisamos de fazer o dinheiro chegar. Mas aí, Lúcio, realmente não está funcionando, o dinheiro não está chegando. As informações que a gente tem, tanto na grande empresa, na pequena empresa, na conjuntura atual, o dinheiro está empossado. Existe um empossamento do dinheiro, do meio circulante do Brasil. E no momento que as empresas mais precisam. Então, Lúcio, é um aspecto burocrático, com garantia, com comunicação, com diálogo, com negociação e às vezes até com conhecimento de causa para fazer com que realmente as empresas fossem injetadas. O governo tem que fazer, porque quem pode fazer isso para as empresas do Brasil? É o governo federal. Os estados, sabemos todos, estão com dificuldades.
Os municípios estão com tremendas dificuldades. Tremendas. Vários estados aí com dificuldades enormes. Agora, quem pode, então, fazer isso é o governo federal. É o governo federal dialogar mais com os estados. É o governo federal, ele é que tem a condição de fazer com que realmente oxigene as empresas brasileiras. Bom, a gente já está indo para o final da live do Tempo, aí já quase 1 hora conversando e com boas notícias aí, e você falando aí sobre essas reivindicações todas, né? Eu quero ainda mandar aqui um abraço para o Fabrício William. Ele mandou uma foto aqui em frente à Galeria do Ouvidor, aqui em Belo Horizonte, falando que é melhor abrir, liberar o comércio e limitar a entrada que juntar lojista e clientes na rua, né? E aqui no facebook.com/Portal Tempo ainda a mensagem do Cláudio Souza Passos. Ele falou que ele tá lá em Foz do Iguaçu e que a cidade dele depende muito do turismo. Tem muitas cidades, aliás, que dependem também, e qual o planejamento das cidades, né? E o Túlio Queiroz de Freitas, também querendo saber dos bancos públicos, isso aí que você falou agora, né? Dessa questão, até levantada também pelo Lúcio Costa. E ainda a Gisele Viana falando das viagens, lá em Santa Catarina, que as pessoas são mais orientadas. Bom, e tem aqui o Roclaine Cota mandando um abraço. Bom, mas a gente já tem que terminar. Eu queria a sua mensagem final, Aguinaldo. Pessoal, é o seguinte, precisamos de muito trabalho, muita consciência. Nós precisamos de fazer que esse país fique mais unidos. Nós precisamos de um entendimento nacional em nosso país para enfrentar essa crise. Vamos enfrentar, nós vamos vencer. Vai ter dor e sofrimento, mas eu tenho certeza que o nosso país sairá mais forte dessa crise duríssima, repito, com dor e com sofrimento, mas vamos junto, vamos trabalhar junto, vamos enfrentar junto, com muita inteligência, com muita parceria, para que a gente possa deixar um país melhor para para a próxima geração. E aproveito agradecendo essa oportunidade de falar para a Rádio Super, parabenizar todos vocês pelos 3 anos de vida da Rádio Super, agora nesse mês de junho, que nesses 3 anos revolucionou o mercado aqui em Minas Gerais. Parabéns a todos vocês. Obrigada, Aguinaldo. Carlos Aredes, editor de economia do jornal Tempo, de todas as nossas plataformas aqui, não é que a live do Tempo é aí transmitida. Obrigada pela participação. Amanhã tem mais, né, Carlos? Amanhã estamos aí de novo, né? Início, boa tarde. Aguinaldo, muito obrigado pela participação e um grande abraço aí aos nossos ouvintes e internautas. Bom, a live do Tempo vai ficando por aqui. Grande abraço a todos. Obrigada, Aguinaldo. Todas as plataformas do Tempo, você pode acompanhar a live do Tempo, YouTube, Twitter, Facebook, na Rádio Super, no Portal Tempo. Amanhã a gente volta com o presidente do Sistema OSENG, Ronaldo Scucato. Eu te espero, hein? Até lá, tchau. Obrigada pela sua audiência.